E no tema de hoje nós vamos falar sobre fechamento sem pressão. Como gerar compromisso real com seus clientes no fechamento da venda de planos de saúde. Corretores, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da nossa série de vídeos superando os desafios do mercado de planos de saúde. Eu sou o Diego Constantino, expert em vendas de planos de saúde. Aqui comigo, minha entrevistadora, minha esposa, Caroline, né, como ela gosta de ser chamada, nos representando, fazendo o papel de vocês com as dúvidas, com as principais dificuldades que impedem hoje o corretor de faturar mais de R$10 mil no dia a dia, de aumentar o seu faturamento para conseguir mais tranquilidade, mais estabilidade financeira e tudo aquilo que o corretor hoje vem buscando ao longo do seu dia a dia nas vendas de plano de saúde. Dá um oi para eles aí, meu amor. Fala, corretores de sucesso, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Sintam-se à vontade para deixar sugestões de tema e tirar todas as suas dúvidas. E o óbvio precisa ser dito, então vamos direto ao ponto. O que é fechamento? Ela hoje está acelerada, né, gente? Hoje ela está bem acelerada. Mas antes da gente já entrar no tema principal, já aproveita aí você que está me assistindo, já clica aí para se inscrever no meu canal se você ainda não se inscreveu. Já dá um like aí, ó, já dá um curtir também no vídeo, porque esse tema de hoje, ele é um tema bem polêmico. Tem muito corretor que me procura me perguntando sobre fechamento da venda. Diego, se eu pressionar demais o cliente com o fechamento, eu perco a venda, não perco a venda, tem muita técnica de fechamento. E aí, o que acontece quando o corretor, ele bota muita pressão ali na frente do cliente para o cliente dizer que sim, né? Então você vai entender aqui no tema de hoje que muitas das vendas que poderiam ser feitas da maneira certa, você acaba perdendo por ficar aplicando técnicas de fechamento. Nós temos muito conteúdo muito bacana aqui, que com certeza vai ajudar muito você no seu dia a dia. Perfeito. Então vamos à nossa primeira pergunta. O que é fechamento? O que é fechamento? E fechamento é aquela etapa do processo de vendas onde a gente leva o cliente a tomar um compromisso, de assumir um compromisso. Ou eu sigo adiante com a proposta, né? Com a negociação, ou eu recuso o fechamento da venda. Então toda vez que você coloca o cliente numa posição que ele tem que decidir se ele fecha ou não, ou se ele avança na negociação ou não, é um fechamento. E quais são as técnicas de fechamento? Existem várias técnicas de fechamento. Normalmente, no plano de saúde, a gente aplica 4 ou 5 técnicas, mas eu evito ficar repetindo várias técnicas ao longo da reunião. Por quê? Aplicando muitas técnicas de fechamento, existem alguns estudos que mostram que a pressão em excesso gera uma certa repulsa, né? Vai fazer com que o cliente não queira mais ter nem contato com você. Mas aplicar da maneira certa, aplicar de forma sutil, sem ter que ficar usando várias técnicazinhas, você consegue também gerar com que o cliente faça uma reflexão. A primeira delas é a técnica de suposição, onde você pressupõe que o cliente já é cliente seu. Então, a primeira delas a gente fala assim, ó, excelente, você gostou do plano, fico muito feliz em saber que o plano atende todas as suas expectativas. Quando que você já quer marcar a sua primeira consulta com o cardiologista para eu ajudar você aqui? Já se sente... Então você já está com o cliente pagando até a primeira mensalidade, você já supôs que ele se tornou cliente. Então é uma forma de você levar para o fechamento sem botar ele contra a parede, de falar que sim ou que não. Tá? Existem outras como alternativa, que é a segunda técnica. Tem gente que chama ou, né? Quando você dá 2 opções para o cliente, também já deixando claro que ele já tomou a decisão. Quando você fala, você prefere a vigência do dia 5 ou do dia 10? Sem te perguntar nada para ele se ele está de acordo com a proposta que você enviou ou não. Então você já deu 2 opções e se ele escolhendo, ele seguiu adiante com a contratação do plano. Existe outra, que é a da última chance. A técnica da última chance a gente usa muito quando está perto
da renovação do contrato ali, da renovação do contrato da operadora com a administradora, que tem um reajuste de preço de maneira geral. Ou quando está perto de virar o término do período da cotação, que normalmente dá 30 dias para aquela cotação. E aí você tenta dar a última chance. Se você não fechar agora, em breve vai ter uma atualização de preço e eu não vou conseguir garantir esse mesmo valor para você. É a última oportunidade de a gente seguir com essa proposta dentro desse valor. Isso é uma técnica de fechamento, onde você gera urgência também. Existem outras? Existem. Existe a de intimidação. E essa de intimidação eu já apliquei, já errei, já perdi venda. Já alunos meus também já aplicaram antes de se tornarem meus alunos e contam histórias engraçadas que também perderam vendas. Vou contar aqui um caso, né, que aconteceu com um aluno, para que todo mundo entenda um pouco mais a fundo da técnica. Intimidação é quando você usa um gatilho de urgência para fazer com que o cliente tome a decisão naquela hora. Quando você dá um desconto condicionado a um fechamento. Por exemplo, eu vou te dar aqui 50% de desconto na taxa de adesão para a gente fechar o contrato ainda hoje. Você me dá o de acordo e eu consigo abrir mão de 50%. Só que o cliente não fecha. E aí, como é que você fica com o cliente? Isso é justa, né? Ou você perdeu a venda, porque como é que você vai resgatar esse argumento? E ele continua insistindo. Ou você mantém a sua palavra e não dá mais desconto. Mas de certa forma, quando você intimida, coloca ele contra a parede para tomar uma decisão, senão ele vai perder uma oportunidade, você corre o risco de estar gerando nele também um conflito. Ninguém gosta de ser pressionado a ponto de ter que tomar a decisão agora. Isso tem que acontecer de forma muito sutil para dar certo. E a última é a técnica de bloco de notas, bloco de pedidos, que é onde você preenche a proposta junto com o cliente. Você já abre o teu computador ou o seu celular com a proposta digital e já começa preenchendo ali, ainda na negociação, ainda na apresentação do plano, você já sai preenchendo os dados da proposta junto com o cliente. Depois você só revisa se está tudo certo e já pede o de acordo dele para seguir adiante. Então é também uma técnica de fechamento, para economizar o tempo do cliente. São diversas técnicas que vão fazer com que o cliente se sinta mais pressionado para dizer que sim ou recusar o plano. E por que muitos especialistas em vendas falam que o fechamento é a etapa mais importante no processo de venda? Porque a maioria dos especialistas em vendas, e a gente tem vários gurus de vendas hoje aí no mercado, provavelmente os corretores acompanham vários gurus de vendas, eles falam sobre uma venda direta. E existe uma diferença muito grande sobre o que é uma venda direta, o que é uma venda simples, do que é uma venda de alto valor, que é o caso de um plano de saúde. Um exemplo de uma venda direta é uma venda que você vende em uma única etapa. Por exemplo, você vai vender um perfume, você vai vender uma bermuda, uma caneta. Você consegue fazer com que o cliente tome a decisão naquele único contato. A decisão de compra é um valor baixo. Por mais que ele vai pagar ali, ele só vai pagar uma única vez. Vai pagar 50, 100, 30 reais. E uma vez que ele tomou a decisão errada, ele vai se arrepender, mas isso não vai mudar a vida dele. Então ele vai descartar aquele bem ali, ou vai dar para alguém, ou vai revender, e está tudo certo. Agora, quando você pega uma venda mais complexa, que requer uma atenção maior, que gera impacto na vida de outras pessoas, uma venda empresarial, uma venda de plano de saúde, que vai afetar a vida da família daquele cliente, se for uma decisão errada, que ele não entendeu muito bem, vai ou desequilibrar o orçamento da família, porque ele se comprometeu com algo que ele não pode pagar, Sim. Isso vai gerar um impacto, ou também vai deixar a família desassistida. Imagina, ele contratou um plano e se arrependeu depois porque aquele plano não atendeu, ou não conseguiu pagar, ou deixou de pagar alguma coisa agora para pagar o plano de saúde. Então tudo que requer essa reflexão é uma venda de alto valor. A maioria dos especialistas hoje no mercado falam de fechamento, falam de técnicas para venda direta. E existem estudos que comprovam que na venda direta você acaba tendo um processo de vendas reduzido, você tem um tempo menor. Então quando você tenta várias vezes fechar o contrato,
e o mercado hoje fala, né, de vendas de maneira geral, quanto mais técnica você aplica, quanto mais vezes você tenta fechar uma negociação direta, mais chance você tem de fechar. Isso é real. Agora, quanto mais você aplica isso em uma venda que não requer um contato apenas, mais você perde relacionamento. Pensa no seguinte, você vendeu uma caneta, vendeu um lápis, você precisa ver um cliente de novo? Não. Nunca mais. Agora você vendeu um plano de saúde. Você vai ter que dar assistência para esse cliente a vida inteira. Ele é um cliente da sua carteira. Você não vai vender e sumir. Você vai cuidar do seu cliente. Então uma venda complexa, ela é uma venda de alto valor que requer relacionamento. Então as técnicas de fechamento têm efeito contrário. Quanto mais técnica eu aplico, mais fica parecendo que eu estou forçando a venda e se eu não fecho na hora, eu perco o relacionamento. É por isso que muito se fala hoje de venda direta e técnica de fechamento. Por isso que muito corretor acha que está errando no fechamento e não entende que está errando no processo de vendas. Ué, então não se deve fechar a venda? Aí que está o grande X da questão, né? Sim, se deve fechar a venda, deve-se aplicar uma técnica de fechamento. Até porque se você não fecha a venda, o cliente nunca vai falar que sim. Ele vai ficar esperando algo a mais. Então se você faz uma mega apresentação e acha que por si só ele vai falar, eu quero esse produto, dificilmente ele vai assumir o compromisso sozinho. Você tem que saber gerar o compromisso. Uma das formas que eu sempre usei, entendendo que não tem nenhuma dúvida, vamos seguir adiante com a proposta. Você já indica o que o cliente deve fazer e não coloca ele contra a parede. Vamos seguir adiante com a proposta. Ele pode estar confortável de falar que não. Mas antes existem algumas etapas do processo de vendas que eu preciso saber desdobrar muito bem feito para chegar num fechamento mais tranquilo e não ficar aplicando técnicas ao longo do meu fechamento. É. E por que muito se fala sobre a pressão por fechamento que gera resultado? Que é pressionando o cliente a tomar a decisão. Então, muito se fala porque quanto mais eu coloco o cliente para tomar decisão, mais rápido ele toma a decisão, né? Ou melhor para o dono da empresa, muitas das vezes. Sim. Porque você imagina, um vendedor de loja, ele só tem uma oportunidade de fechar o negócio. O cliente que fala que vai pensar numa loja e vai dar uma volta e voltar, esquece. Ele não vai comprar. O cliente não vai comprar. Então ele tem aquele tiro ali para dar, né? Então ele gasta toda a energia dele levando o cliente para o fechamento. Ou é tudo ou nada. Então quanto mais ele aplica, mais ele está ali condicionando o cliente a comprar. Mesmo que o cliente compre e se arrependa da compra logo que saiu da loja. E aposto que já aconteceu contigo, já aconteceu comigo e acontece com muita gente. Por quê? O fechamento induz a pessoa a tomar decisão. Ela compra, mas ela se arrepende. É. E aí o que acontece num plano de saúde? Pressionei. O cliente comprou e se arrependeu. Cancelou a proposta no primeiro mês. E o X da questão? Perdi a oportunidade de gerar um relacionamento enorme que ia me gerar 4, 5, 10 vendas no futuro. É verdade. Porque o cliente, quando ele está satisfeito, ele indica, ele recomenda. É. E o meu papel não é só fechar um único negócio. Então eu coloquei aqui que essa técnica, né, ela gera resultado no curto prazo para vendas diretas, mas no relacionamento com o cliente ela é muito impactante. Se a venda requer um nível maior de compromisso financeiro, como eu falei antes, ela vai requerer ali mais relacionamento. Requer que você tenha uma conexão genuína com o seu cliente. E ele precisa estar seguro da decisão dele. Não adianta ele ter uma resposta e depois se arrepender. É verdade. E qual é o impacto que causa no cliente que pressiona demais para tomar a decisão para fechar a venda? Olha, o cliente ele fica, de certa forma, até constrangido, né? Ele fica ali com uma má impressão do vendedor. É. Teve um caso bem interessante que eu vou compartilhar com os corretores aqui, uma história de um jovem que foi vender para uma grande empresa, não é minha não, né? É de um amigo meu. E aí ele chegou para o cliente cheio de ideias, né? Com técnicas de fechamento Cheio na de cabeça, gás. cheio de energia, falando, esse cliente é meu, eu sou o melhor vendedor. Quer ver como é que eu vou aplicar as técnicas todas de fechamento? Foi ele e um outro vendedor, foram em dupla. Chegando nesse cliente, dono da empresa,
Ele primeiro apresentou o plano, fez uma ótima apresentação, mostrou os benefícios do produto, perguntou se tinha dúvida e aplicou a primeira técnica, entendendo que não tem nenhuma dúvida, eu já vou aqui marcar o início da vigência para dia 10, para que a gente já siga com a negociação toda. Aí o cliente hesitou, falou, não, mas espera aí, eu ainda tenho que pensar um pouco melhor, tem aqui a questão da cobertura, eu não estou muito satisfeito com o plano ambulatorial, queria um produto mais completo. E ele, claro, eu entendo você, mas existem duas opções de vigência, existe a vigência 5 e a vigência 10. Se a gente usar a vigência 10, vai ter mais oportunidade. Resumindo, ignorou para a objeção que o cliente acabou de alertar ele e continuou usando técnica de fechamento. Primeiro usou a de suposição, depois usou a de alternativa. E o cliente falou, não, mas você não está me entendendo, eu não estou confortável ainda com as carências e nem com a questão da cobertura. Ele recapitulou rapidamente, mostrou novamente as carências, mostrou a cobertura e foi novamente para a intimidação agora. Mas se o senhor não tomar essa decisão agora, hoje, a gente vai perder essa grande oportunidade de preço. Terceira técnica de tentativa de fechamento ali, de fechamento na mesma negociação. E aí o que aconteceu? O cliente ficou puto, ficou irado e falou assim, olha, para mim já deu. Você prefere sair dessa sala de reunião por vontade própria ou você prefere que eu chame segurança? E aplicou a mesma técnica com ele. Aplicou a mesma técnica que ele vinha aplicando com o cliente, de opção, de alternativa, de EO, para ele entender que quando o cliente é mais experiente, quando o cliente ele já tem mais vivência do mercado, não adianta vir com essas técnicas de fechamento. É verdade. Isso só vai gerar desconforto. Existem outras histórias aqui que eu podia usar também, de compradores experientes de grandes empresas que são treinados sobre técnicas de venda para saber lidar com vendedores. Então não adianta decorar técnica. Você precisa saber se relacionar com o seu cliente para gerar compromisso. É o compromisso que vai fazer com que o cliente tome a decisão adequada. É verdade. E como gerar o compromisso sem aplicar a técnica de fechamento, não se tornar um chato, igual esse seu amigo. Então, você sabe por que esse meu amigo, muitas das vezes, ele criava o hábito de que fechamento dá certo? As técnicas. E grande parte do mercado também. Você sabe por que muitos corretores acreditam que erram no fechamento? E é o fechamento que está impedindo que eles aumentassem o volume de vendas, que eles vendessem mais? Porque a única etapa do processo de vendas que gera uma recompensa, que gera o sim do cliente, e quando você tem o sim, isso gera um senso de dever cumprido, você fica grato, você fica feliz. A única etapa, se a gente for falar desde a prospecção, a sondagem, a única etapa é o fechamento, que é a etapa final. Só que essa etapa tanto gera frustração, rejeição, quando o cliente diz que não, ou quando diz que vai pensar, como também gera recompensa. Então, por ser a etapa que eu acredito, que eu estou ali precisando de mais sim, eu acabo jogando minha energia nessa etapa do processo de vendas. E não entendendo que as etapas anteriores são tão importantes ou mais do que o fechamento. Verdade. Só que elas não geram recompensa. Vou te dar um exemplo. Eu fiz um bom levantamento de informações. Fiz uma investigação profunda. Descobri a necessidade, fui ali a fundo no que o cliente precisa. E deixei ele tão desconfortável a ponto de ele querer ver a solução. E ele marcou comigo uma etapa seguinte, que era a apresentação do plano. Parabéns, foi uma etapa concluída com sucesso. Só que, o que isso me gera de recompensa? Nenhuma. E aí eu tendo a acreditar que está tudo bem, que não tem problema. Então, eu preciso entender o processo como um todo. Essa etapa final, ela, quando a gente dá muito foco nela, eu perco o relacionamento com o cliente. Então, esse é o impacto que tem para os corretores. Os corretores que ficam tentando fechar o tempo todo, eles perdem muita venda porque não sabem conduzir a negociação da forma certa. E agora compartilha com a gente se existe um passo a passo com os corretores para gerar esse compromisso. Existe, Com certeza vai ajudá-los. Sim, o primeiro passo para gerar um compromisso,
não é nem o primeiro passo, a primeira etapa, depois eu falo de um passo a passo, mas a primeira etapa é saber definir os objetivos. Qual é o objetivo dessa reunião? É sair dali com a venda fechada ou é sair dali com um compromisso do cliente para avançar na negociação? Então, o corretor tem que parar de acreditar que a venda é feita no primeiro contato. Que se ele perder o primeiro contato, a oportunidade de apresentar, ele perdeu a venda. Se ele perdeu a oportunidade de mandar a cotação ali para o cliente, ele perdeu a venda. Não. Ele tem que mostrar valor. A primeira reunião é uma apresentação onde você se apresenta, o cliente se apresenta, você entende por que ele está procurando um plano de saúde. Vocês se conectam, né, no sentido de qual é a necessidade dele, por que essa necessidade é importante, qual o impacto dele não ter o plano de saúde ou o plano atual dele na vida dele. Às vezes ele está pagando muito caro e está abrindo mão de outras coisas para manter o plano de saúde. Então eu preciso fazer um bom levantamento e descobrir as necessidades desse cliente. Essa é a primeira reunião. Qual é o meu objetivo? É só isso. Se eu sair dessa primeira reunião com um bom levantamento e uma boa conexão com o cliente, eu atingi o objetivo? Não. Não atingi o objetivo. Porque nada vale eu levantar e o cliente sair dali e falar, tá bom, me manda uma cotação pelo WhatsApp. Já não estou de nada. Então, o meu objetivo é gerar tanta conexão com o cliente a ponto de eu sair da reunião com o cliente agendado para uma reunião de fechamento. Quando eu falo reunião de fechamento, é onde eu vou apresentar realmente a cotação adequada, fazer uma comparação com o que ele tem atualmente e levar ele para tomar a decisão de forma tranquila, se for o momento dele. Sim. Aí eu tomei a decisão, eu saí dali com um compromisso futuro. Ali eu atingi o primeiro objetivo. Então, se eu não sair dali com um objetivo claro, e muitos corretores confundem esse objetivo. O objetivo não é a venda na primeira negociação. Na segunda já passa a ser a venda ou avançar no processo de vendas, que também pode ser uma etapa de sucesso. Nem sempre o cliente está pronto para comprar. Mas se eu apertei tanto ele a ponto dele me descartar, depois me bloquear, aí eu fracassei. A ponto dele não querer nem responder mais minhas ligações, então eu não tive sucesso. Eu realmente gerei uma perda, né? Uma recusa, que eu chamo. Agora, se eu sair dali um passo mais perto da venda, mesmo que eu ainda não tenha tirado o pedido, mas eu saí com um compromisso a mais, por exemplo, fiz o fechamento, apresentei o plano, mostrei as coberturas, mostrei os benefícios, mostrei que eu tenho capacidade de atender a todas as necessidades dele, resumi, fiz uma boa apresentação e ele falou, tudo bem, mas eu ainda preciso conversar com o meu sócio. Eu ainda tenho que conversar melhor. O que você vai sair dali da reunião? Com uma reunião marcada com o sócio. Com certeza. E aí saiu com essa reunião, você está mais perto ainda do sim. É melhor do que ficar fazendo técnica de fechamento com ele ali e ele não fechar e perder a venda. É verdade. E qual a mensagem que você deixa, né, para os corretores sobre o fechamento de venda? Então, eu deixo uma mensagem muito importante. Primeiro que a gente não fecha a venda. A gente abre um relacionamento. A gente não termina uma negociação. A gente começa uma etapa de relacionamento com o cliente. Toda vez que você pressiona demais, você perde essa conexão com o seu cliente. Então é importante que você tenha consciência de que vendas de plano de saúde, ela não é só vendeu, botou dinheiro no bolso e esquece do cliente. Vendas de plano de saúde requer conexão, cuidado, acompanhamento. E esse seu cliente, ele vai te gerar uma receita recorrente com o passar do tempo. Ele vai te indicar novos clientes, ele vai trocar de plano, vai fazer upgrade, vai contratar um outro produto também, às vezes para um parente. Então é uma série de oportunidades que gera com um único cliente. Diferente do mercado de maneira geral, que você vende e o cliente nunca mais tem contato com você. Na venda de plano de saúde, não. Você precisa manter o relacionamento. Eu queria aqui dar 4 exemplos só para fechar nossa aula de hoje, né, que é quase uma aula de fechamento, para que o corretor entenda certamente o que é gerar compromisso. Tem 4 passos importantes para isso. O primeiro deles é a investigação. Eu já falei para vocês. Dediquem mais tempo investigando a fundo a real necessidade do cliente em comprar o plano de saúde. Quando você acha que está errando muito no fechamento, você pode estar errando lá atrás, na etapa de investigação. A segunda
é nunca deixar de checar se essas preocupações foram resolvidas com a apresentação que você fez. Então pergunta para o seu cliente, depois que você apresentou todas as coberturas, os produtos, o comparativo de uma para outra, tem alguma informação adicional que você precise para esclarecer algo que ainda está com dúvida? Coloca para mim. E o cliente vai checar para você. Não, ficou ótimo. Ou ele vai abrir uma objeção. Se você não esclarecer essa dúvida, você não gera compromisso. Então, primeiro passo, você identificou as necessidades, explorou a fundo. Depois, lá na hora, terminou a apresentação, você vai checar se todas aquelas necessidades que ele apresentou foram sanadas. Depois, você vai fazer um breve resumo, explicando novamente os benefícios, para ele recapitular, porque são muitas informações. Às vezes o cliente fica perdido. Então, você apresentou 10 coberturas diferentes e ele já não sabe qual é o preço certo, qual é a carência, qual é a rede, o que isso vai gerar de benefício para a família dele. Então faz um resuminho. Então recapitulando aqui, o produto que você escolheu é o A1000, né? Tem a cobertura nacional, a carência para consultas é imediata, você vai recapitular brevemente o que ele escolheu e isso vai gerar para você esses benefícios. Sua família vai continuar aqui com esse tratamento que você vinha fazendo, essa sua preocupação de ter um hospital perto da casa vai ser atendido por esse produto. Fiz uma recapitulação rápida, a tendência é que o cliente confirme isso com você. E aí eu vou para o último passo, que eu proponho um compromisso. E aí sim, eu fecho de forma tranquila. Entendendo que você viu os benefícios e está de acordo, né? Agora a próxima etapa é a gente seguir para o preenchimento da proposta. Então olha aqui uma simulação de vendas legal para fazer com o corretor. Leve, né? E você levou de forma tranquila ele agora para o preenchimento da proposta. Se ele falar que tem ainda alguma objeção, que precisa pensar, você trata. Mas você aplicou uma técnica de fechamento, gerando compromisso, sem pressionar o cliente. E é isso que eu queria mostrar hoje nessa aula para o corretor, de forma mais leve, mais tranquila, para ele entender que quanto mais ele pressionar, mais ele perde a oportunidade de se relacionar com o cliente no longo prazo. Com certeza. Com certeza vai ajudar muito eles no dia a dia e nas novas técnicas de fechamento. Bom, meus amigos, essa é a aula de hoje, né? Um bate-papo com a Carol bem profundo, né? Bem polêmico também. Muitos corretores se questionam se deveriam aplicar essas técnicas de fechamento que o mercado tanto ensina. Eu ensino também essas técnicas de fechamento para os meus alunos, mas eu mostro para eles que se for aplicado de forma indevida, né? Sem naturalidade, de forma robótica, a reação é contrária. Em vez de facilitar o teu fechamento, você perde vendas, você perde boas negociações. Então, muito obrigado por ter me assistido até o final. É aqui importante que você deixe novamente aqui os comentários, faça seus comentários aqui embaixo do vídeo, coloque suas dúvidas, suas preocupações, o que te impede hoje de aumentar suas vendas, o que te deixa angustiado, né, que você entende que você precisa melhorar, qual o desafio do mercado hoje com relação a vendas de plano de saúde. E vai ser um prazer nosso estar trazendo aqui em forma de perguntas e respostas para que você tenha essa dúvida sanada, tá bom? Desejo para você um sucesso aí, boas vendas e conte com a gente nessa incrível missão. Até a próxima semana.